com a expressão visual do animal. Ver se ele apresenta apetite, se apresenta alguma disfagia no momento da alimentação, alguma dificuldade para deglutir o alimento, e depois a gente parte para a observação da cavidade oral internamente. A gente utiliza a formiga, que vai imobilizar o animal, coloca ela na narina do animal e aí facilita o nosso. Então aqui a gente está observando a cavidade oral dela, né? Lembrando que a formiga não machuca o animal, só faz com que ele fique imobilizado. Então aqui na cavidade oral, depois de ter feito o exame visual, a gente vai procurar se tem alguma úlcera, alguma lesão, tanto na língua, quanto aqui em cima no palato dela, aqui na gengiva, alguma úlcera, alguma vesícula, algo que a vaca possa ter ingerido que esteja causando uma dificuldade na hora da apreensão do alimento ou da deglutição. Se ela tem uma boa produção de saliva, porque a saliva é tamponante, vai ajudar ali na saúde ruminal dela. Então aqui essa vaca, até mesmo pela observação visual, a gente via que ela não tinha dificuldade nenhuma. A única coisa que ela tem é a falta de alguns dentes aqui, que não tem tanta relevância assim. Talvez se tivesse um pouco menos de dente poderia prejudicar a apreensão. Mas aqui na cavidade oral, nessa primeira parte, por exemplo, a gente não visualiza nada que possa comprometer na deglutição dela. A gente vê que a mucosa dela está normocorada. A gente pode até se arriscar a fazer um TPC aqui, que tá tranquilo, tá um tempo de preenchimento bom. Então aqui nessa primeira parte sem problemas. Bom, a gente faz a avaliação do score de coxo, né? É muito ideal que seja feita essa avaliação pós-refeição do animal, que a gente avalia as sobras nesse tipo de score. O score de coxo é levado em consideração do 1 ao 5, sendo 1 uma presença muito grande de alimento pós-refeição e o 5 é quase praticamente nada, só o coxo. Bom, o tipo desse animal de produção, que é uma vaca, geralmente é colocado só o que o animal come no coxo. Então a gente não pode levar muito em consideração isso, porque geralmente não vai sobrar resto. Já é a dieta adaptada para a necessidade animal, incluindo também a pastagem. Bom, o ideal é um score de coxo 2, quando fica uma fina camada de alimentos. E é também importante a avaliação desse score. Por quê? Geralmente animais de produção selecionam o alimento, aí a importância de estar uma dieta bem misturada, bem homogênea, né, no caso. A gente tem que avaliar que nem aqui ela está recebendo silagem, se não está ficando grão, se não está ficando a palhada, é indicativo, né, de um animal que está selecionando. Após a avaliação bucal, é interessante que seja feita a avaliação de toda a parte da garganta do animal, levando ali até a parte do peito, para ver se tem alguma coisa que possa obstruir a passagem do alimento pelo esôfago, causando assim um possível fibromismo, né? Então a gente palpa, vê se está tudo conforme o plano anatômico do animal e vê também se não tem algum aumento de linfonodo, né, regional, que possa estar impossibilitando ou obstruindo essa passagem do alimento. É bom também que a gente faça o teste de turgor cutâneo para ver a hidratação do animal. Bom, esse animal está hidratado, está recebendo água, então está tudo no conforme. Após a avaliação cervical, é interessante que a gente faça a avaliação, né, do outro órgão de eleição do sistema digestório, que é o retículo. O retículo vai estar apoiado entre o 5º e o 7º espaço intercostal, mas medialmente apoiado nas cartilagens cifóides do animal. Bom, ele fica nessa região, é difícil de fazer a palpação por ele estar coberto pela caixa torácica, né? Mas a gente pode fazer o teste da percussão dolorosa do animal, onde a gente faz alguns pontos de
base como um soco mesmo, com a mão fechada, faz uma compressão, né, para ver se o animal sente alguma dor, que geralmente pode ser ocasionada por alguma coisa perfurante ali, podendo causar uma reticulite ou uma reticulopericardiite traumática ou peritonite traumática, né? Então a gente vai estar realizando esse teste. O animal não responde ali muito com a resposta dolorosa, então é indicativo de que não tem nada de problema. A gente faz para a avaliação do rumen, né? A gente está aqui do lado esquerdo e o rumen fica localizado no antímero esquerdo do animal, do sétimo até a entrada da pelve. Então é um órgão que ocupa muito espaço, pode chegar até 120 litros de capacidade, e ele apresenta na auscultação geralmente de 2 a 3 movimentos durante 2 minutos. Então a gente vai estar realizando a auscultação. É importante que faça essa auscultação em diferentes pontos. Bom, a gente vai estar realizando o teste de percussão, né, do rumen, e é importante ressaltar que em diferentes áreas do rumen ele pode apresentar diferentes tipos de som. Como na parte dorsal do rumen tem a presença de gás, geralmente pode-se ouvir um som um pouco mais timpânico, e na região ventral um som um pouco mais maciço. A gente pode estar fazendo o teste também de compressão desse rumen para saber se o animal, nessa região onde fisiologicamente vai estar a presença de gás, não está muito compactado, tendo muita presença de ingesta, indicativo de que o animal não está tendo uma defecação e o fluxo, né, transitório do alimento não está seguindo o sentido correto. A gente aperta o mais profundo possível e solta. O indicativo é de que o rumen volte rapidamente, né? Quando ele fica compactado, já é indicativo de presença de muita ingesta no... A organização do alimento fica da seguinte forma: na parte mais dorsal, o rumen fica o gás; na parte mais medial, conteúdo mais grosseiro, que não foi totalmente digerido; e na parte mais inferior, mais ventral, vai ficar o alimento que está mais digerido, que está mais moído. Agora no antímero direito, a gente vai fazer a avaliação dos outros 2 órgãos do sistema digestivo do animal. E um dos pré-estômagos, que é o omaso e o abomaso. O omaso fica ventral ao animal, na posição entre a 7ª e a 9ª espaço intercostal. E o abomaso fica entre a 7º espaço intercostal e a 2ª linha imaginária das vértebras lombares. Então fica geralmente aqui nessa posição. A gente faz a ausculta. Então a gente vai pegar esse ponto para fazer a auscultação do omaso e do abomaso. Aqui nesta vista a gente pode observar como que tá os flancos do animal. Eles não podem estar irregulares, né? Um lado mais proeminente que o outro, que pode ser indicativo de uma produção excessiva de gás e sugestivo de algumas enfermidades. Agora a gente vai avaliar a consistência das fezes. A gente consegue, inclusive, sentir
a consistência do rumen, né? Quando o animal está com algum conteúdo compactado, a gente sente a ingesta e o rumen ficam mais firmes. Vamos na consistência. Está no score 3. Ela não está muito pegajosa, a gente não observa, por exemplo, o grão de milho muito inteiro, isso é muito bom, significa que ela está aproveitando bem o alimento. É interessante a gente avaliar o animal quando ele está defecando. O som ele deve ser um som de palmas, né? Quando o animal ele está com o jarrete sujo e geralmente ele está estercando muito mais mole, né? O score de fezes ele varia de 1 a 5, sendo um score de fezes muito amolecido e 5 score de fezes seco, tendendo a ser, mostrando até uma desidratação. O score de fezes ideal é 3, mas isso varia de alguns animais. Um animal que está sendo muito exigido, está com uma produção elevada, ele tende a ter um score de fezes de 2 a 3. A gente pode observar também a presença de bolhas ou não nas fezes, isso pode ser um dos indicativos de acidose ruminal, associado com um score de fezes de 1 a 2, né, mais amolecido. Algumas coisas a gente tem que ressaltar. Um animal no pós-parto, ele vai estar se adaptando à dieta, então é normal que as fezes desse animal estejam mais amolecidas, né? Esteja o score de 1 a 2, então até 21 dias, 15, 21 dias, que é o tempo que o animal demora para se adaptar à alimentação, ela vai estar com o score de fezes mais amolecido, né? Mas aí a gente tem que seguir monitorando isso ali para que não continue dessa forma, né? E aí podendo evoluir para algum distúrbio metabólico. Estamos com um equino agora e vamos estar fazendo a avaliação semiológica do sistema digestivo desses animais. Eles são monogástricos, então eles têm a característica de digestão parecida com a nossa, mas não semelhante. Bom, no sistema digestório do equino, de início, seria bom que seja feita a inspeção visual do animal. Então, é analisado todos os aspectos que podem e têm influência do sistema digestório, né? Aqui a gente vê um animal de um score muito bom, o ideal, padrão para a espécie. Entre 1 a 5 é um animal que está num score de 2 a 3. E outros fatores também, né? O animal apresenta apetite ao ver comida, ao alimento. É um animal que não apresenta mímicas, né? Reflexos à dor na região abdominal, então o cavalo não fica um olhar fixante no flanco, não fica rebatendo com as patas no abdômen. Isso já é indicativo de que não tem características que possam afetar, né, a saúde digestiva desse animal. O hábito do pastejo dos equinos é rente ao chão e ele utiliza para a apreensão do alimento tanto os lábios quanto os dentes, diferente dos ruminantes que utilizam na apreensão do alimento a língua e os lábios. Bom, é importante a gente analisar como é que está sendo feita a forma de mastigação desses animais. Se eles não estão tendo alguma dificuldade, não está apresentando mastigação intermitente, que ela seja contínua e eficiente, né, para apreensão e mastigação do alimento. Bom, a partir daí a gente pode ter uma noção do que as características bucais que ele tem. Nessa palpação a gente pode perceber se tem alguma coisa que esteja irregular na boca do cavalo. Se tem algum dente que está desgastado e está penetrando a gengiva, ou alguma outro tipo de lesão, granuloma ou algo da espécie. Bom, quanto os lábios e os dentes, o ideal seja a análise
dos dois uma análise bem minuciosa, porque problemas de boca e gengiva nos equinos são comuns, né? Então a gente dá uma analisada, vê se os dentes, como os dentes dos equinos são ipsodontes, então eles têm a característica do crescimento para o resto da vida, ele é prolongado, então nunca para de crescer. Isso aí é o ideal, porque se o cavalo está mastigando e os dentes estão certinhos, nivelados, ele sempre vai ter um desgaste correto. Agora, se a boca do animal está tendo alguma falha e não está fazendo a apreensão correta, pode ser que o dente cresça e não seja feito esse desgaste, penetrando na gengiva, causando lesões, né? Bom, após isso, a gente pode fazer a análise da língua. Aqui a gente pode ver que não está tendo nenhuma alteração na língua, nem na gengiva. E esse animal também não apresenta o crescimento do canino e nem do dente de lobo, né? Nas duas partes. Então, o dente de lobo é um dos problemas mais corriqueiros que acontece na medicina, na parte da odontologia equina, que é um dente que tem um crescimento contínuo, só que ele tem a forma de penetração na gengiva, né? Isso aí é um fator predisponível para qualquer outro tipo de doença secundária. A gente vê também se o animal não tem doenças periodontais, então qualquer outro tipo de inflamação ou infecção, vesícula ou pústula dentro da boca. Logo após isso, a gente faz a palpação, né? A região de garganta e pescoço, para poder estar analisando não tem qualquer tipo de obstrução, né, do aparelho digestivo no esôfago. Então aqui a gente pode ver bem que não tem nada que possa estar prejudicando a deglutição desse animal. Coisa boa. Qualquer lesão ou obstrução no trato superior do aparelho digestivo, tanto na boca quanto no esôfago, pode levar o animal a um quadro de disfagia e perda de apetite, né? Resultando em quadros irreversíveis com a vida do animal. Bom, depois que o alimento sai do esôfago e cai no intestino delgado, fica numa parte da região torácica e abdominal, o alimento sai do ilho, intestino delgado, e cai no seco, como primeira parte do intestino grosso. Bom, e a válvula iliocecal fica localizada na parte superior do abdômen do animal, um pouco mais cranial ao ilho, essa crista ilíaca, na fossa paralombar. Depois que o alimento sai do seco, ele vai para o colo, né? Ele faz toda essa parte aqui, ele pega. Temos que trocar de animal porque teve uns problemas técnicos. Bom, a auscultação. Como eu havia dito, a auscultação a gente vai fazer na fossa paralombar, na válvula iliocecal. O ideal seja que a gente escute movimentos semelhantes à cachoeira. Faz um movimento ecoado. E depois, na válvula secocólica, a gente também ausculta. O ideal seja que seja auscultado em variados locais, cerca de 1 a 2 minutos, para estar sabendo o grau de motilidade desse intestino. Já no antímero esquerdo, a gente faz a ausculta do cólon dorsal e do cólon ventral, nas mesmas regiões, de 1 a 2 minutos, para saber o grau de motilidade no quadrante do antímero esquerdo. Depois da
depois da auscultação, a gente faz a percussão para saber os sons que estão sendo refletidos desse abdômen, né? É um som ideal para essa região, então a gente vê que o animal não tem qualquer tipo de comprometimento nesses espaços. Bom, após a percussão é realizada a palpação, né, para ver se tem qualquer tipo de obstrução ou irregularidade dentro dessa cavidade abdominal, do lado direito e do lado esquerdo. Após isso, é feita a visualização da região perineal do animal, onde parasitas podem botar ovos e fazer essa avaliação. Bom, como a gente pode ver, um períneo limpinho, sem a presença de qualquer tipo de parasita.